e você está animadíssimo para fazer a prova da PF, área administrativa. Então, concurso super recente aí. E nós vamos brindar a esta prova, que ela estava até fácil, brindar com café, né, gente? Eu ganhei esse copo aqui lá da Itatiaia, aí eu fiquei olhando, pensando, pra que é isso? É um copinho de cachaça? Aí depois me falaram que era um copinho de café. Eu falei, nossa, que coisa chique. Nunca tinha visto isso na minha vida, né? Na minha casa, enfim, a gente não usa tanto, mas enfim. Aqui, aí eu deixei aqui no escritório quando eu fosse tomar um café pra eu ostentar com você. Já viu isso aqui? Eu nunca tinha visto, não. Enfim, vamos lá. Eu olhei e pensei que era um copo de cachaça, tá, gente? Ah, você bebe muita cachaça? Não, né, gente? De vez em quando só e olhe lá. Mas, enfim, contudo, todavia, eu achei que era. Qualquer copo pequeno para mineiro é mais ou menos isso, né? Bom, vamos lá, gente. Para a nossa prova da Polícia Federal e aí o cargo de agente administrativo do Sebrasp, eu sempre falo o seguinte: vamos começar a prova do Sebrasp do jeito certo. E do jeito certo é você dá uma olhada nas questões e dá uma olhada básica, assim, na divisão da sua prova. Olhar as questões parece uma coisa que vai te tomar muito tempo, mas não é. Ó, eu já sei que o texto está falando do pensamento convergente, então eu já olho. Tá falando assim, ó, é apresentado como mais complexo, é uma comparação. Então, na hora de ler, eu já consigo assimilar esse tipo de coisa. Aqui tá falando assim, ó, no primeiro período do texto, o termo incapazes. Primeiro período do texto, eu vou lá, já coloco um xizinho aqui e já sei que eu quero isso aqui, ó. Eu vou organizando. E aqui eu ainda vou ter que voltar a tela, mas lá não, são duas coluninhas no Sebrasp, então você tá vendo o texto e você consegue manusear bem a sua prova. Isso faz toda a diferença para você fazer uma leitura mais adequada. Aí depois eu tenho assim, ó, no trecho, ou chegar a conclusões após análise, segundo período do quarto parágrafo. E aqui eu tô fazendo exatamente como eu faria aqui na minha prova, tá? Então pensei, quarto parágrafo, ou chegar a conclusões, marquei, porque isso aqui, ó, já tá me dando alguma mostra. Isso é um conector, o Sebrasp foi bonzinho demais aqui, ó, coordenativo. O conector coordenativo ele vai exigir que as expressões a ele associadas estejam em estratégia paralelística, estejam coordenadas de maneira uniforme. Bom, aí pensei, o autor do texto argumenta contra a proposta de JP sobre o raciocínio humano. Eu não sei onde é que está esse JP, mas eu tô lá com o meu texto aberto, né? Dei uma lidinha aqui, ó, já viu a pessoa aqui, ó. Aí eu venho aqui e escrevo assim, contra, porque o meu item está falando assim, o autor do texto mostra-se contra essa proposta. Avalie isso aqui. Aí tô lá na minha outra questão, isso aqui é porque a gente vai fazer revisão. No quinto parágrafo, o termo aquele e o termo ele têm o mesmo referente. Eu vou evitar ficar voltando com o dedo. Por isso que eu tô fazendo essa leitura primorosa. Esse aqui é o quinto parágrafo. Aí eu já tenho aqui o termo aquele e o termo ele. Então, basicamente, também já defini ali o que eu tinha para essa questão. É opcional o emprego do acento indicativo de crase no vocabulário aqueles, último período do primeiro parágrafo. Marquei, vou lá, vou marcar, tá? De acordo com o texto, muitas pessoas descreem da própria capacidade criativa. E aqui, por fim, entende-se da leitura do texto que a criatividade é fruto da combinação entre pensamento convergente e divergente. Aqui, ó. O que eu fiz no meu texto? Ó, descreem da criatividade, porque tem um item falando sobre isso. E tem um outro item falando que a criatividade é fruto do pensamento convergente e do pensamento divergente. Parece que perde tempo, mas você ganha em outros aspectos. E a última coisa que pediu para eu marcar lá foi a crase em o quê? Aqueles. Então a gente tinha também para avaliar a crase em aqueles, restrita àqueles, beleza? Segunda coisa que eu faço, então dei uma olhada. Claro que eu vou olhando por texto, né, gente? Então no Sebrasp, geralmente a gente tem mais de um texto. Eu faço esse primeiro mapeamento no primeiro texto, depois eu vou fazer no segundo, igual a gente vai fazer aqui. Aí, segunda coisa que eu faço é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Já vou enumerar os meus parágrafos, porque isso facilita eu não comer mosca em nada. Às vezes eu já costumo até colocar barrinhas assim, ó, para eu indicar que aqui tem o primeiro e o segundo período do primeiro parágrafo. Uma frase pequenininha, a gente às vezes come mosca ali. Então, uma e duas. Aqui, ó, pensando, tem uma, duas.
vou colocando algumas marcações que podem me facilitar quando da leitura do meu texto. Então, pensei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí mapeei o meu texto. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 frases. Olhei a referência, porque a referência ela é o meu ponto de partida para a leitura. Revista super interessante, super interessante. Penso, logo crio, por isso que o texto provavelmente está falando de criatividade. Bruno Carbinato, já sei que foi publicado pela editora Abril e sei que esse texto é recente, foi publicado em 2025. Ok, agora eu faço a leitura do meu texto. Sempre uma leitura lenta, pensando nas informações do texto para evitar erros e principalmente, gente, para garantir que eu não tenha que ler o mesmo texto 3, 4 vezes, porque toda vez que eu vou lendo o texto muitas vezes, eu vou extrapolando a leitura e pensando no meu mundo, no meu universo e trazendo coisas que aqui não estão escritas. Imaginar é um dom comum a todos os seres humanos e também uma daquelas características que nos diferenciam dos outros animais, incapazes de atingir esse nível de abstração. Esse nível é o nível da imaginação. Então, quando eu falo aqui, ó, referência é o nível da imaginação. Incapazes, quem que são incapazes? Outros animais. Só que o núcleo dessa expressão é animais. Outros se refere a animais e incapazes também se refere a animais, porque aqui a gente tem referente, tá? Apesar disso, a gente vai marcar uma ideia de oposição. A criatividade parece a muito de nós algo inacessível, que é mais ou menos isso aqui, ó. Descreem da criatividade, não acreditam que podem ser criativos. Então, eu já vou marcar esse trecho. Apesar disso, apesar de a criatividade ser um dom comum a todos os seres humanos, a criatividade parece a muitos de nós algo inacessível, difícil de cultivar, restrita apenas àqueles que já nasceram com aptidões artísticas ou inventivas. E aí, nesse trecho, gente, eu vou aproveitar para analisar isso aqui, ó. Restrita, o que é restrita? É restrita o quê? A mais aqueles. O acento indicativo de crase aqui é obrigatório, porque se trata da fusão da preposição a mais pronome demonstrativo. Então, restrita àqueles que já nasceram com aptidões artísticas ou inventivas. Isso não é verdade. Então, aqui é uma contraposição. Isso, o fato de parecer algo que inacessível, o fato de parecer que alguns nasceram com dons, habilidades artísticas, isso não é verdade. Nas últimas décadas, a psicologia, e eu sou acadêmica de psicologia no quarto período. Gente, tô tão feliz de estar fazendo uma faculdade nova, aprendendo coisas novas. Flávia, você não tem o que fazer? Tenho muitas redações para corrigir, mas eu também tenho que ir à faculdade todos os dias à noite. Então, ó, isso não é verdade. Tô de férias agora, né? Isso não é verdade. Nas últimas décadas, a psicologia e a neurociência começaram a desvendar o processo de surgimento de ideias originais no nosso cérebro. Então, nosso aqui é uma incorporação do autor, de vez em quando o Sebrae pergunta isso, e descobriram estratégias que qualquer um pode adotar para aperfeiçoar a própria capacidade criativa, mesmo que você se considere desprovido desse traquejo. Então, o texto ele tem marcas de interação com o leitor. Não havia questões sobre isso, mas às vezes o Sebrae pergunta esse tipo de coisa. Então, isso aqui são marcas de interação com o leitor. Bom, o que pode se chamar de estudo científico da criatividade começou só na década de 50, quando o psicólogo americano J.P. Guilford publicou as bases desse campo de pesquisa. Ele se interessou em responder uma pergunta essencial: de onde vêm as ideias criativas? Então, era a base da pesquisa. Para isso, Guilford propôs que o raciocínio humano se divide em dois tipos: o convergente e o divergente. Ambos podem ser usados para resolver problemas ou chegar a conclusões. Aqui, gente, eu noto que são duas orações coordenadas, ó, para resolver problemas ou chegar. Se eu alterar um dos dois verbos, eu preciso alterar o outro. Então, podem ser usados para resolver problemas ou para chegar a conclusões, após uma análise, mas funcionam de maneiras bem diferentes. Então, ele primeiro falou o seguinte:
Olha, todos os seres humanos são criativos. E isso nos diferencia. Ele, quem é o autor do texto, tá? E isso nos diferencia de outros animais. Outros animais são incapazes dessa abstração. A segunda coisa que ele disse é o seguinte: existem estratégias para aperfeiçoar a nossa capacidade o quê? Criativa, ainda que você se considere desprovido desse traquejo. E muitas pessoas se consideram desprovidas, porque ele fala que a muitos isso parece inacessível. E aí depois ele mostra o seguinte, um estudo que vai falar sobre criatividade. Esse estudo começou na década de 50 e ele propôs que o raciocínio humano se divide em duas partes, o raciocínio convergente e o divergente, ambos usados para resolver problemas ou chegar a conclusões após uma análise. Mas ele não falou nada de criatividade, problema e conclusões. Aí depois a gente tem o seguinte, o pensamento convergente é aquele, então aquele é o pensamento convergente, que busca uma solução para um impasse específico. Ele quem? O pensamento convergente segue uma ordem estruturada, avançando e refinando uma mesma ideia, em vez de experimentar várias resoluções diferentes. Pense, por exemplo, esse pense é um imperativo, ele tá? Também é uma marca de interação com o leitor. Tá falando diretamente com você, como eu aqui. Pense, por exemplo, numa questão de uma prova de matemática. Pode até haver várias maneiras de chegar ao resultado, mas o mais fácil e comum é escolher um único método e seguir com ele até o final. Então, pensamento convergente, resumindo, tem a ver com a adoção de um único método. É mais fácil, mais racional, é estruturado. A gente, né, vai avançando e refinando uma mesma ideia. Aqui, ó, um único método, uma mesma ideia, em vez de apresentar várias possibilidades. Já marcando aqui oposição, se perguntar se a gente teria que a lógica é de oposição, o pensamento divergente é mais fluido e caótico. Ele explora diversas ideias diferentes ao mesmo tempo, muitas vezes misturando soluções e conectando-as de maneira pouco óbvias. Então aqui a diferença é que aqui a gente vai explorar diversas ideias. É o raciocínio típico dos brainstorms. Por exemplo, segundo Guilford, a criatividade é um produto direto, aqui ó, criatividade é um produto direto da nossa capacidade de pensar divergente. Tá, então muitos descreem da criatividade, isso está no primeiro parágrafo do texto. Essa afirmação aqui é certa. Muitos descreem da criatividade. Agora, o pensamento criativo é fruto do convergente e do divergente? Não. A criatividade está ligada apenas no texto, né, ao pensamento que divergente. Então aqui, ó, a criatividade é produto direto da nossa capacidade de pensar de forma divergente. Ao fazer conexões entre coisas aparentemente desconexas, criamos ideias inéditas. Até hoje, essa explicação é a mais aceita pelos cientistas. Então, quem mistura uma montoeira de coisas, tipo eu, né? Da economia fui para letras, da letras estou para psicologia, quer dizer que a pessoa exercita mais o seu pensamento criativo. E não quer dizer que eu seja mais criativo e nem que você não tenha criatividade. Porque a primeira coisa que ele defende no texto é que isso não é verdade. Todo mundo pode trabalhar a capacidade criativa. A ideia de trabalhar quer dizer não pensar numa coisa só. Organizar coisas que parecem divergentes. Misturas que parecem pouco óbvias. Pensou no texto, leu devagar, explicando as ideias, aí você vai para as questões. E não erra, que é o nosso objetivo, né? No texto, o pensamento convergente é apresentado como mais complexo para os seres humanos que o divergente. Essa alternativa, gente, ela contradiz o texto, porque o convergente se baseia em uma coisa só. É o refinamento de uma ideia. E o divergente se baseia na associação de várias coisas. Ele é mais caótico. Então, é menos linear, né? Então, nesse caso, quando fala assim, ó, o convergente é apresentado como mais complexo. Não, não é o mais complexo. Isso aqui é uma alternativa que ela, inclusive, o quê? Contradiz o texto.
Ah, Flávio, vamos voltar aqui para a gente ter certeza. É mais fluido e caótico. É aquele que busca uma solução única. Então, tá ali, para um impasse específico. Ele segue uma ordem estruturada. Aqui, ó, é o mais fácil e comum. Então, não é o mais complexo. Tá vendo? Mas o mais fácil e comum é escolher um método e seguir até o final. O pensamento divergente é mais fluido e caótico. Ele explora diversas ideias diferentes ao mesmo tempo, muitas vezes misturando soluções e conectando essas soluções de maneiras o quê? Pouco óbvias. Então, esse primeiro item aqui, ele contradiz o que o texto apresenta. Por quê? O mais complexo é o que traz o quê? Variações do nosso pensamento, encaixes menos óbvios do nosso pensamento, tá? Bom, aí eu tô aqui. No primeiro período do texto, o termo incapazes se refere ao substantivo animais. Gente, pensando na cadeia discursiva, esse item é verdadeiro. Ó. A gente tem aqui, ó, imaginar é um dom comum a todos os seres humanos. E também uma daquelas características que nos diferenciam dos outros animais. Incapazes, aqui ó, quem que são incapazes? Os outros animais. Flávia, mas eu não poderia, por exemplo, questionar a banca dizendo que apenas os outros animais são incapazes? Olha, numa questão de referenciação, não sei se isso colaria, não. Tentar o aluno pode, né? Mas por quê? O substantivo é animais. O pronome outros também se refere a animais. Então, o núcleo do sintagma é animais. E a referência se dá em relação ao núcleo do sintagma. Então, esse item, certo. E aqui contradiz o texto errado. Aí eu tenho o seguinte: no trecho, ou chegar a conclusões após uma análise. A primeira coisa que eu tenho que observar é que ele fala assim, ó, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto. Como eu vi que havia um ou aqui, ó, eu sei que tem duas coisas. E aí essas orações, se eu mexer em uma, eu tenho que mexer em outra. Então vamos supor que eu tivesse aqui, ó, chegar, ele quer colocar chegarem, eu vou ter que observar os dois verbos que estão aqui, ó. Ambos podem ser usados para resolverem problemas ou para chegarem a conclusões. No caso aqui, eu nem recomendaria a flexão do infinitivo, tá? Porque isso aqui é uma oração, na minha opinião, reduzida, que não faria muito sentido. Mas se eu fosse mexer, eu precisaria obrigatoriamente mexer nos dois. Então, aqui, ó, se eu fosse mexer, como essas orações estão coordenadas, então eu vou ter que usar a flexão do infinitivo tanto nesse quanto nesse, ó. Então, ambos podem ser usados, aí pensando, para resolver. Aí resolver ou resolverem problemas. Que é um conjunto, né? Ou esse conector coordenativo, ele está me indicando que eu preciso mexer nos dois. É uma ideia de paralelismo que sintático, ou chegar. O que o paralelismo sintático me diz? Vou usar aqui uma caneta azul, só para a gente mexer nisso aqui, ó. Paralelismo sintático, ele vai me indicar o seguinte, que no caso de orações coordenadas ou de termos coordenados entre si, deve haver uma harmonia entre eles. Então, se eu usar o infinitivo flexionado em um, eu preciso também usar o infinitivo flexionado no outro, porque essas duas orações, elas são coordenadas entre si. Então, aqui, ó, deve haver harmonia entre itens coordenados. Então, aqui eu teria a possibilidade de flexionar os dois infinitivos ou nenhum. Isso porque o meu infinitivo está precedido de preposição. Então, a flexão do infinitivo é facultativa quando o infinitivo está precedido de preposição e o referente é plural. Ó. Ambos podem ser usados para que eles o que resolvam problemas ou para que cheguem a conclusões. Aqui nesse trecho, eu acho que o infinitivo impessoal ele cabe melhor.
Mas o que eu quero te explicar é outra coisa. Vou deixar essa telinha aqui para a gente fazer uma ficha revisando essa lógica do paralelismo. Então, olha o que acontece. Se eu proponho uma mudança, e eu vou usar a frase que está lá para fazer várias mudanças, ó, ambos Bom, o que eu preciso é de harmonia entre esses dois, o quê? Termos. Qualquer mudança que eu propuser na prova, eu preciso que esses termos estejam equilibrados. Então, ambos podem ser usados, por exemplo, para a resolução de problemas. Isso é um processo de nominalização. Aí, ó, ou aí eu não posso manter o chegar, né? Eu tenho que trocar por um nome. Claro que no caso eu poderia alterar a palavra. Então podem ser usados para resolução de problemas ou para. Que aqui está subentendido um para. Exemplo, determinação de conclusões. O que eu vou olhar aqui, gente? Resolução é nome, não vai ter chegamento de conclusões, não vai dar, né? Nome, e aqui também é nome. No caso aqui eu tinha infinitivo impessoal, infinitivo impessoal. A banca pediu para você trocar por infinitivo pessoal. Então, ambos podem ser utilizados para resolverem problemas ou nesse caso, os dois termos estão no infinitivo como pessoal. Eu posso fazer o seguinte, eu quero desenvolver as orações. Eu vou ter que desenvolver as duas. Ah, então eu tô lá pensando como é que eu quero. Ambos podem ser utilizados para aqui você vai ter que tomar uma atençãozinha, porque esse se aqui, ó, vai ser PA. Então, para que se resolvam problemas, ou o que vai estar implícito, né? Cheguei a conclusões. Olha, Flávia, mas não vai ter plural nos dois? Não. Por quê? Nesse caso aqui, o meu se é índice de indeterminação do sujeito. Quem chega, no caso aqui, está chegando a transitivo indireto. A conclusões é objeto indireto, não é adjunto adverbial de lugar, né, gente? Quem resolve, resolve algo. Então, isso aqui é um sujeito paciente. Mas por que isso aqui também mantém o paralelismo? Porque no caso aqui eu tenho duas orações desenvolvidas. Para, aqui o verbo está no presente do subjuntivo e aqui também ele está no presente do subjuntivo. Então eu tenho oração desenvolvida e outra oração desenvolvida. Então, quando a gente fala em paralelismo sintático, e aí pensando em mudanças estruturais, a primeira coisa que eu observei foi esse conector coordenativo. Por quê? O meu paralelismo, ele vai falar que termos coordenados devem estar em harmonia sintática, quer dizer, eles têm que estar iguais, né? Então, ou eu vou usar infinitivo pessoal com infinitivo pessoal, impessoal com impessoal, nome com nome, e aqui eu tive que fazer um ajuste, não tem jeito. Aqui, oração subordinada desenvolvida e outra oração desenvolvida também, a concordância não ficou adequadamente igual, né? Porque nós temos dois tipos de cis
diferentes, o que é razoável em função da transitividade do verbo. Então, tinha que olhar até isso. Então, aqui são processos que a gente pode encontrar na prova do Sebrasp. Se ele quisesse fazer mais difícil, né, ele teria apostado numa coisa assim, porque ainda teria que mobilizar aqui o seu conhecimento em relação à partícula si, tá? Mas revisando esse conteúdo com vocês. Então, o item tá certo ou tá errado? Gente, o item tá errado. Por quê? Fala que sem prejuízo gramatical. Haveria prejuízo. Por que haveria prejuízo gramatical? Por causa do outro trecho. Eu precisaria colocar esses trechos em harmonia, porque eles estão coordenados entre si, tá? Bom, o autor do texto argumenta contra a proposta do psicólogo Guilford. Não, ele nem argumenta contra nem a favor. Ele não emite opinião, ele só mostra a pesquisa. Então, o autor do texto somente apresenta a pesquisa. Olha aqui, ele se limita a dizer o seguinte, ó. Para isso, Guilford propôs que o raciocínio humano se divide em dois tipos, o convergente e o divergente. Ambos usados para resolver problemas e chegar a conclusões. Não está falando de criatividade aqui, não. Aí ele explica o que é o pensamento convergente. O pensamento convergente é o da solução única. Já o pensamento divergente é mais fluido e caótico. Explora ideias diferentes ao mesmo tempo, conectando soluções de maneiras pouco óbvias. Ao fazer conexões entre coisas aparentemente desconexas, criamos ideias inéditas. Até hoje, essa explicação é a mais aceita. Então, em certa medida, ele até concorda, porque ele fala que é a mais o quê? Aceita. Beleza? Só que ele não está falando nem por ele está falando que é aceita pelos cientistas. Então, nosso item aqui está falando que ele se apresenta contra, e não é isso. Ele apresenta a pesquisa e diz que até hoje é a abordagem mais aceita pelos cientistas. Então, pronto. Quer dizer que esse item tá certo ou errado, gente? Erradíssimo. Aí, pensei agora no próximo item. No quinto parágrafo, os termos aquele e ele têm o mesmo referente. É o mesmo referente, ó. Voltando ao texto, nós temos o seguinte. O pensamento convergente, vou usar aqui um marca-texto verde. O pensamento convergente é aquele é o pensamento convergente. É aquele que busca uma única solução para um impasse específico. Ele segue uma ordem estruturada. Ele quem? O pensamento convergente. Então, as referências idênticas. E essas questões de referência sempre aparecem no Sebrasp. Então, aquele é o pensamento convergente e ele também. Agora, deixa eu aproveitar para mostrar um negocinho que feriria essa lógica. Quando eu tenho, por exemplo, uma cadeia, ó, o pensamento é aquele. Aquele é o pensamento convergente. Estou fazendo aqui, ó, demonstrativo. Aí esse que tá aqui, se perguntasse o que, tá retomando o aquele. É uma cadeia remissiva. Ele tá voltando aqui, ó, no pensamento convergente. Então, o nosso item é certo. Agora, se perguntasse qual a referência do que, essa é uma cadeia remissiva. Aí, o que retoma o aquele, tá? E o aquele é que retoma pensamento que convergente. Então, se por acaso viesse perguntando, não aconteceu isso na prova, facilitar a sua vida, né? Se por acaso viesse perguntando a referência do que, a referência do relativo que é esse termo aqui, é o aquele, tá? Então, numa cadeia, eu tenho que observar como é que essa sucessão se deu. E às vezes acontece aqui. Na prova da PF, na prova da PRF de 2019, cai uma questão assim. Continua. É opcional o emprego do acento indicativo de crase no vocábulo aqueles. Restrita. Restrita é um caso de regência nominal, né? Restrita aqueles. Então, aqui é claro que não é opcional. Eu tenho o pronome aqui, caso obrigatório. Vai aparecer uma outra questão disso, eu já vou revisar. Então, item errado. Na prova havia duas questões de crase. E crase é um conteúdo que realmente o Sebrasp ama. Pontuação também, concordância, conectores, verbo haver, muita coisa, né? Mas havia duas questões de crase. E as duas perguntavam basicamente a mesma coisa. Então, pensando aqui, ó, vamos pensar em crase facultativa.
A crase, ela vai ser facultativa antes de pronomes possessivos femininos que não subentendam palavras, porque se subentender, a gente vai ter aí uma elisão e a crase vai ser obrigatória. Esses pronomes femininos, eles estarão no singular por uma questão de obviedade. Vou mostrar isso para vocês, tá? Vamos imaginar as nossas frases aqui, ó. Vou começar com referiu-se a singular suas ideias, colocando no plural. Se eu faço isso aqui, como eu tenho um a singular mais palavra plural, a crase aqui, gente, é proibida. Então, eu caio num caso proibido, porque eu só tenho a preposição. Então, esse a que está aparecendo aqui é apenas a preposição. Logicamente, eu caí num caso proibido de crase. Beleza. Se, por outro lado, eu falo assim, ó, referiu-se às, coloquei no plural, suas ideias. Se eu coloquei no plural, olha o que vai acontecer. Quem se refere a, mais o as que está aqui, porque o artigo é que vai para o plural. Esse a singular é a preposição, né? Aqui, ó, a gente só tem também a preposição. Então, esse a singular é a preposição e esse aqui é o artigo. Os dois estão presentes nessa construção. Então, eu vou cair no caso obrigatório, não tem outro jeito. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Aqui é proibido e aqui é obrigatório. Porque houve a fusão da preposição a com o artigo as. Então, caso obrigatório de crase. Beleza. Agora, vou para outra situação, ó. Que não subentendam palavras. Sua ideia era idêntica à minha. Como está subentendendo a palavra ideia, a crase vai ser o quê? Obrigatória. Sua ideia é idêntica à minha ideia. Então, sua ideia era idêntica à minha, o quê, gente? Ideia. Crase obrigatória. Tipo assim, ó, seu desejo era idêntico ao meu, porque eu preciso do artigo aqui para marcar a omissão do substantivo. Então, crase obrigatória. Porque, ó, o que é idêntico a mais o outro a, que é o artigo que marca a omissão do substantivo. Então, nesse caso, ó, crase obrigatória, porque tem o artigo e a preposição. Aqui é a preposição. E aí, o que vai sobrar como facultativo? Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Referiu-se a sua ideia. Eu sei que quem se refere a, ou seja, esse primeiro a que tá aqui é a preposição. Só que eu também sei que o artigo é facultativo antes de pronomes possessivos. E aqui ele foi facultativo, ó, sem artigo e com artigo. Então, ele continuou sendo facultativo. Só que resultou em casos diferentes, ó, sem artigo. E aqui foi com artigo. Então, nesse caso, eu posso ter sem e com, o que vai resultar em a ou o quê? A. Aqui a crase é facultativa. Caso facultativo de crase. E isso decorre do fato de o artigo é facultativo antes de possessivo. Então, antes de possessivo, o artigo é facultativo, tanto do possessivo masculino quanto do feminino. Flávia, só tem esse caso de crase facultativa? Não, esse é o mais importante, mas nós vamos ver todos, tá? Bom, segundo caso, posso colocar ele aqui, vou colocar o segundo aqui e o terceiro aqui, ó. Vou fazer tipo um mapa mental mais desviado, mas vai dar certo do mesmo jeito. Aqui, ó, o segundo caso é depois da preposição a ter.
O que acontece com a preposição até? Não é a mesma lógica disso aqui. O artigo é facultativo antes do possessivo. No caso da preposição até, o que é facultativo? A preposição a. Então, isso aqui, ó, acontece porque a preposição a é facultativa. Então, acontece por causa disso. Ah, Flávia, então como é que vai ficar? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, vou até, eu posso ter a ou a escola. Mas lembrando, esse a que tá aqui é artigo. E aqui eu tenho preposição mais o que? Artigo. Troca por um masculino só para fazer mais sentido para você, ó. Vou até o ou até ao clube. Observe que aqui é só o artigo, ó, tá vendo? Igual esse A aqui. Então, vou até o clube ou vou até ao clube. Então, neste caso, a preposição a é facultativa. E no caso do pronome possessivo, é o artigo que é facultativo. Então, essas duas regras, elas derivam de regras distintas. A crase é facultativa do mesmo jeito, mas por motivos o quê? Diferentes. E aqui eu tenho um terceiro caso de crase facultativa, que é menos comum em provas do Sebrasp, mas vale aqui, né, como a gente registrar, antes de nomes próprios femininos. E aí a gente já sabe que é sem sobrenome, porque se tiver o sobrenome, a gente fala que isso traz impessoalidade. Então a crase é proibida. Então, antes de nomes próprios, sem sobrenome. Aí eu posso falar, refiro-me a ou a Ana. Aqui o artigo é facultativo também. Vou pôr em azul para ficar igual o outro que é de artigo. Então, aqui o artigo é facultativo. Isso é fácil a gente notar quando a gente pensa no masculino. Refiro-me a Pedro ou ao Pedro. As duas construções são viáveis, né? A ou ao, a preposição apareceu nos dois, ó. O que foi facultativo? O artigo. Então, nesse caso, o artigo é facultativo. Bom, dito isso, a gente volta aqui na nossa questão e já sabe que o item estava errado mesmo, porque aqui é um caso obrigatório. Esse caso obrigatório é de fusão da preposição a ao demonstrativo iniciado pela letra A. Mesmo sendo masculino, né? Então, crase aqui obrigatória. Então, tá falando, é opcional. Não, não é. É caso obrigatório. Aí depois, de acordo com o texto, muitas pessoas descreem da própria capacidade criativa. Isso está textualizado. Está no primeiro parágrafo do texto. Ó. Voltei lá ao meu texto e já estava marcado. Ó. Apesar disso, a criatividade parece a muitos de nós algo inacessível, difícil de cultivar, restrita apenas àqueles que já nasceram com aptidões artísticas ou inventivas. Então, de acordo com o texto, muitos descreem, não acreditam na criatividade. Acham que ela é para um grupo seleto de indivíduos. Então, essa daqui é uma informação correta de acordo com o texto e ela está no primeiro parágrafo. Então fala que, né, descreia não acreditar. Então ela é inacessível, não pode, e ele mostra que isso não é verdade. No próximo parágrafo ele fala, isso não é verdade, já começa assim. Bom, aí a 8. Entende-se da leitura do texto que a criatividade é fruto da combinação entre pensamento convergente e divergente. Na verdade, o texto aponta que a criatividade é reflexo do pensamento divergente. Então como é que eu vou fazer para estimular minha criatividade? Associações fortuitas. Você vai trabalhar aí para não pensar em uma solução única para os problemas, vai exercitar a combinação de ideias. Então aqui, ó, o texto no último parágrafo aponta que o pensamento divergente é o responsável pela criatividade. Então, essa daqui está errada. Ah, Flávia, deixa eu voltar no texto para ter certeza. Aqui, ó. Ao fazer conexões entre coisas aparentemente desconexas, criamos, é a criatividade. E aqui, marcar em amarelo,
Aqui, ó. Segundo Guilford, a criatividade é produto direto da nossa capacidade de pensar de forma divergente e não da associação dos dois. E até hoje, essa é a explicação mais aceita pelos cientistas. E assim, se nós fizéssemos essa prova devagarinho, assim, explicando tudo, você não erraria nada, que é o nosso objetivo, tá, gente? Porque no Sebrasp, principalmente em se tratando de uma prova de itens, o tempo não é o maior desafio. É a segurança para não deixar um item em branco e não marcar coisa errada. Então, essa é a nossa questão. Ó, olhei para o texto, eu faria exatamente como estamos combinando aqui. Olhei para o texto, posso começar fazendo assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafos. Posso aproveitar para já dividir, ó, um, dois, olhei calmamente, ó, um, dois, três, aqui tinha um I maiúsculo. Aí depois, tô lá trabalhando com meu outro texto, meu outro parágrafo, tá? Um, dois, três, quatro, porque aí já fica mais fácil de eu pensar nos períodos do texto. Um, dois, três. Gastei 1 minuto. Olhar digital com adaptações, eu sempre fico esperto, porque pode colocar um errinho, pode colocar alguma coisa sobre a linguagem. E aí, olhe para cá. Julgue os itens que se seguem referente às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apresentado. Eu dou uma olhada antes mesmo, tá? De acordo com o texto, e eu adoro o formato da prova do Sebrasp, porque, como é em coluna, o texto está bem ao lado. Isso muito favorece, gente. Por incrível que pareça, isso aí ajuda pra caramba, tá? De acordo com o texto, os crimes cibernéticos em que se utiliza a tecnologia deepfake são os que mais crescem. É uma comparação. Aí, ó, vou pensar nisso aqui, mas já tenho uma ideia. Posso anotar no texto, imagina aqui, ó. Pra eu não esquecer. Aí ele tá falando de deepfakes especialmente, né? Eu vou procurar, eu já deixo uma interrogação, porque eu tô querendo saber se isso é verdade ou não. O emprego de travessões no lugar de travessão, no lugar da vírgula, após deepfakes, ó, primeiro período do terceiro parágrafo manteria a correção gramatical sem prejuízo do seu sentido original. Então, primeiro período, terceiro parágrafo, dei uma olhada aqui, ó. Posso trocar por travessão? Em princípio vai ser sim. Por que, que em princípio vai ser sim? Se for um fragmento. Aqui, ó. Eu já até penso assim, ó. Posso trocar aqui, travessão no lugar de vírgula? Se for explicação, vai poder. Será possível. Então, pensei nisso aqui. Conclui-se do texto que o Brasil lidera o ranking mundial frase é o português na minha vida, tá? De fraudes cometidas em ambiente virtual, baseadas na utilização de imagens de pessoas famosas e celebridades. Tem várias camadas aqui, ó. Brasil lidera. Aí ele tá falando o quê? Crimes relacionados ao quê? Pessoas famosas. Aqui ele tá falando especificamente isso aqui. Também eu tô querendo saber se é verdadeiro isso aqui. Aí lidera fraudes cometidas em ambiente virtual baseadas na utilização deepfake, né? A substituição de isso por o quê? Prejudicaria. Atenção nisso aqui. Essa daqui eu não precisava nem voltar ao texto, eu já sei que ela é verdadeira. Como assim, Flávia? Ó, esse o aqui é um pronome demonstrativo. E esse que é um relativo. Isso aqui não começa a frase. Isso aqui precisa vir assim, ó. O que... Então, eu tenho duas opções de construção. Isso aqui é uma oração adjetiva. Então, esse trecho, como ele é uma oração adjetiva, ele é dependente de uma oração principal. Então, ela é dependente de uma principal. Então, basicamente, eu já sei que do jeito que tá aqui, não pode jeito nenhum. E tá falando que prejudica. Então, o item é certo, porque prejudica mesmo. A oração adjetiva explicativa, ela é dependente de uma oração principal. Então, caberia isso aqui se houvesse uma vírgula. E aí, você continua lendo os itens. Fala assim, ó, eu não tô perdendo tempo, eu tô ganhando pontos. Eu estou avaliando o texto para ler de maneira mais adequada.
No primeiro período do terceiro parágrafo, a supressão da expressão é o que alteraria as relações sintáticas do período, mas manteria a coerência. Lembrando que coerência é diferente do sentido exato, né? Porque o sentido exato diz respeito à manutenção total das ideias. E quando a gente fala em coerência, a gente está pensando mais macro, global. Pode haver variações pontuais, né? Camadas. É uma camada mais ampla de sentido que permite variações. Ah, mas permite qualquer variação? Não, né, gente? Dentro da lógica global do texto. Então não é qualquer variação também não. Então eu já pensei nisso aqui. E ele quer suprimir esse aqui. Depois eu marco lá no texto, mas só vindo aqui, ó. Na expressão não é à toa, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase. Gente, já sei que tá errado. Por que eu já sei que tá errado? Porque eu acabei de explicar que ou vai ser um caso de pronome o quê? Feminino, ou vai ser um caso de depois da preposição até, ou vai ser nome próprio. Não tá nenhum desses aqui, né? Nome próprio feminino. Então, na hora que falou facultativo, você pensou pronome possessivo feminino, depois de até ou nome próprio feminino. Não é isso, você já sabe que não é emprego que facultativo. Então essa daqui você já até respondeu, ó, sem nem ler o texto, e não precisava voltar mesmo não. Esse não é à toa é uma expressão circunstancial feminina. Como é uma expressão circunstancial feminina, aqui a gente tem um caso de crase obrigatória. Quais são essas expressões circunstanciais femininas? Vocês lembram disso? Aqui, ó, posso até colocar aqui, ó, só pra gente fazer uma revisãozinha rápida. Expressão circunstancial feminina são locuções adverbiais formadas por palavras femininas, né? Locução prepositiva formadas por palavras femininas e locuções conjuntivas formadas por palavras femininas. Tipo assim, ó, à medida que é conjuntiva, porque termina em que, né? À medida que você estuda, torna-se mais confiante na sua nomeação. E é lógico que isso é verdade. Adverbial, ó, às vezes penso em desistir. Todo mundo, mas aí você continua. Aí você lembra que desistir não é uma opção para você. E locuções prepositivas são aquelas que vão terminar em preposição. Então, aqui, ó. À espera de um milagre, ela, sei lá, fez a prova. É o menino que não estudou nada, né? Mas vai assim mesmo. Ah, eu tô esperando um milagre. Só lembrando, né, gente? Essa circunstancial ela precisa ser formada por palavra feminina. Vamos supor que eu tivesse assim, a partir de hoje, estude. Claro que não vai ter crase, porque partir é o quê? Verbo. Aqui, ó, a respeito do fato, pouco disse. Por que não haverá crase? Porque respeito é palavra o quê? Masculina. Então, a expressão circunstancial formada por palavra feminina apresenta crase. As locuções adverbiais indicam circunstância, tempo, modo, lugar. As locuções prepositivas terminam em preposição e as conjuntivas terminam em que. Só para aproveitar o gancho aqui, a gente já fazer uma pequena revisão desse item. Mas eu deixei uma folha linda para a gente revisar um negócio mais gostoso e que o Sebrasp ama, que diz respeito à partícula si. Há vários tipos de si, né, gente? A gente tem aqui, ó, vou começar diferenciando uma coisinha aqui. Eu tenho si, que é conjunção, isso é uma coisa,
E tem uma outra lógica do se, que é o se, que é pronome, que está ligado a quem? Ao verbo. Então, esse daqui, ó, está ligado ao verbo. Pode ser próclise, ênclise ou até mesmo mesóclise. E o se, que é conjunção, é outra pegada. O que ele faz? Ele une orações. Bom, nesse caso aqui, eu tenho partícula apassivadora, índice de indeterminação do sujeito, eu tenho pronome reflexivo ou recíproco. Eu vou colocar separado porque é mais importante aqui vai ser a gente ter exemplo, né? Eu tenho parte integrante do verbo. Isso quer dizer que o nosso verbo vai ser o quê? Pronominal. E tenho partícula expletiva. Então, posso ter essas categorias aqui, pensando em si, pronome. O Sebrasp cobra todas elas. Bom, quando meu se é conjunção, eu posso começar com uma conjunção integrante e posso ter uma conjunção condicional. Só que o Sebrasp, gente, ele também coloca variações como conjunção temporal e conjunção causal. Algumas bancas desconsideram isso, mas o Sebrasp não, já caiu. Então a gente pensa no Sebrasp, né? Então, para a nossa banca, a gente não pode ignorar isso, não. Se fosse uma banca tipo IBFC, era provável que ela juntasse isso tudo aqui como conjunção que condicional. Ah, é o certo, é o errado, não julgo. A questão é que cada banca é de um jeito. A gente não está aqui para julgar a banca, a gente está aqui para acertar a questão, tá? Então, eu posso ter um si que é pronome e um si que é conjunção. Eles vão ter apelos gramaticais diferentes. Vamos colocar a característica mais básica de cada e, na sequência, a gente vai para o exemplo. Partícula passivadora. Característica mais básica. Eu tenho que ter VTD. Eu tenho que ter, obviamente, sujeito que paciente e eu tenho que ter concordância. Ô, Flávio, você falou característica, tá botando um monte. Não, isso aqui é o pacote, né? Ah, mas pode ser VTDI também. Isso, porque o que você precisa é do D. É o objeto direto que vira o quê? Sujeito paciente. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, se há PA, não há OD. O objeto direto vira lindamente sujeito paciente. Índice de indeterminação do sujeito, né? O que a gente vai ter? Qualquer coisa que não seja VTD, VTDI, então eu vou ter VI, VL ou, mais comum, VTI, beleza? Bom, aqui eu vou ter que ter uma estrutura de sujeito indeterminado. E eu preciso olhar isso, gente, porque se o sujeito estiver escrito, nunca, jamais, na vida, vai ser o quê? Índice de indeterminação. Então, aqui, ó, se houver sujeito escrito, meu filho, nunca será índice de indeterminação do sujeito. É a primeira coisa que você olha, porque tá escrito lá, você tá doido, tá afastado de Deus. E aqui a gente vai ter que ter terceira do singular, que esse verbo não varia. Pronome reflexivo, gente, o melhor é a semântica. Ele vai ter valor de a si mesmo e função de objeto, objeto direto ou indireto, tá? Então ele vai ser sempre objeto. Em alguns casos, quando for, por exemplo, um caso de verbo causativo ou sensitivo, esporadicamente vai poder ter uma função de sujeito, tá? Mas isso aí é só se a gente tiver construções com causativos e sensitivos, tá? Em regra, objeto. Vou colocar aqui, ó. Não sabe o mau humor do Sebrasp para cobrar um negócio assim? E aqui, ó, um ao outro. Aqui o sentido é a melhor medida. Em regra, também, objeto. Objetivo, não, né? Beleza. Parte integrante nunca é objeto. Na verdade, a parte integrante é a parte do verbo, ou seja, não tem função sintática, mas também não dá para suprimir. Então, quando é parte integrante, a minha característica é que é um verbo pronominal. E não pode suprimir.
Então, não dá para suprimir. Quando eu penso em partícula expletiva, o que acontece, gente? A principal coisa é, não tem função sintática que pode suprimir. Conjunção integrante, qual que é a principal característica? Introduz que tipo de oração, gente? Introduz oração substantiva. Aqui, ó, introduz oração condicional. Eu posso colocar aqui nesse caso aqui, é igual a caso, mas às vezes tem que adaptar o verbo, hein? Pode requerer ajuste no verbo. Atenção, porque a gente sabe que o caso, ele aceita presente do subjuntivo. E já o se, ele aceita futuro do subjuntivo. Então, quando eu faço a troca, eu posso ter que ajustar o verbo, tá? Então, pode requerer ajuste no verbo, introduz oração condicional, temporal, igual a, sempre que. Vai ter esse valor aqui. E causal, igual a, como, haja vista. Uma vez que. Características mais importantes aqui, então, em se tratando do si. Bom, vou dar um exemplo, mas eu vou fazer um pensando, porque nós não estamos fazendo nada sem ser estudar, e a chance de cair, ó, é muito caidor com força mesmo, no bom dialeto mineiro. Aí a gente parte para um pensando para deixar a nossa aula mais rica e você se sentir mais seguro na sua prova do Sebrasp, tá? Então, ó, pensei aqui em partícula passivadora, eu vou lá e coloco assim, ó, resolveram-se as pendências do setor. Aí o Sebrasp pode pedir também para você passar para passiva, qual, gente? Analítica. Resolveram-se as pendências do setor, quer dizer que as pendências do setor foram resolvidas. Índice de indeterminação do sujeito. O que a gente vai ter? Eu vou usar o verbo mais caidor com força mesmo, que é o que está na sua prova. Então, ó, não se trata de problemas relevantes. Olha o dia aqui piscando para você. Reflexivo vai dar a ideia de a si mesmo. Eu vou colocar assim, ó, considerava-se, olha que eu nem escrevi, uma boa mãe. Eu não coloquei o sujeito, mas dá pra ver que ele tá implícito aqui. Então, ela se considerava uma boa mãe, considerava a si mesma. Aqui, ó, amavam-se muito, mas tinham problemas. Amavam-se muito, eles se amavam um ao outro. Eu coloquei aqui, ó, mas tinham problemas exatamente para dar um contexto maior. Porque amavam-se muito, eu poderia pensar que cada um amava a si mesmo e a vida segue feliz assim, cada um tendo esse vasto amor próprio. Mas no caso aqui, ó, amavam-se muito, mas tinham problemas. Então, eu tô falando de uma relação interpessoal, para não dar ambiguidade. Parte integrante. Olha, o rapaz. Não, eu vou tirar o sujeito, vou colocar assim, lembrou-se do ocorrido. Mas continua sendo ele o sujeito. Ó. O sujeito aqui, ó, ele pode estar implícito. Então, quando fala assim, se houver sujeito escrito, nunca será índice. Nem se o sujeito estiver implícito, tá? Se o sujeito for implícito assim, ó, também não é índice de determinação do sujeito. Então, nem se houver sujeito implícito. Lembrou-se do ocorrido. Quem se lembra de. O verbo é transitivo indireto, mas não é caso de índice, porque ele é que se lembrou do ocorrido. Aqui, ó, observa que não dá para colocar um ele, não. Ó. Ele não se trata de problemas relevantes? Não dá, porque aqui o sujeito não está escrito, não está, e nem está implícito. O sujeito, nesse caso, é de fato indeterminado. Partícula expletiva não tem função sintática e a gente pode suprimir. Aqui, ó, acabou-se a vida boa. Júlia, minha filha,
vai casar, aí eu tô falando que acabou a vida boa, né, Júlia? Porque agora não vai poder. Mãe, 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 mãe. Acabou o mãe. Então, acabou-se a vida boa. Esse se é totalmente desnecessário. Ele está aqui para dar estilo. Aqui, quando a gente fala que é função expletiva, a gente fala que é uma função meramente estilística. Filho dá valor à mãe depois que sai de casa, né, gente? Que na hora que tem que lavar a roupa sozinho e pagar a conta. Acabou-se a vida boa, né? Não quero que ela volte para casa da mamãe, não, porque eu quero que ela seja muito feliz. É isso, lógico. Ah, tá torcendo pro casamento dar errado? Lógico que não, né, gente? Tô torcendo pra dar certo. Mas que ela vai sentir uma saudade de chegar do trabalho e encontrar uma comidinha pronta. Isso aí vai, né? Bom, conjunção une orações. Então, no caso, uma conjunção integrante, ela vai introduzir uma oração subordinada de que tipo? Gente, substantiva. Então, aqui, ó, não disse se voltaria. Quem não diz algo. Isso é um objeto que direto. Quem não diz algo. Não disse o que? Se voltaria. Uma condicional vai ser assim, ó. Se ela voltar, poderá ficar aqui. É uma hipótese, ó. Ela não dá para saber se ela vai voltar. E aí, pensando nessa questão do caso que eu estava falando com vocês, se lá no Sebrasp houver o pedido de substituir esse se por caso, olha o que acontece. Aqui é futuro subjuntivo, né? Aí vai ser caso ela o quê? Volte. Caso ela volte, poderá ficar aqui. No caso, nós vamos ter que ajustar o verbo aqui para presente do subjuntivo. Porque o caso aceita presente do subjuntivo e pretérito imperfeito subjuntivo. Já a conjunção condicional se é outra coisa. O se aceita futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito subjuntivo. Então, nem sempre tem que ajustar o verbo. Pode requerer. Depende aqui, ó. Aqui requer, né? Porque você vai ter que trocar o futuro, que é esse aqui, por esse aqui, que é o presente do subjuntivo, tá? Uma conjunção temporal vai ter valor de sempre que. Então, aqui, ó. Se chove em Belo Horizonte, o trânsito fica agarrado. Aí você tá aí do outro lado, não é mineiro, não sabe o que é trânsito agarrado. Aqui a gente fica agarrado com várias coisas. A gente agarra no trabalho, a gente agarra no trânsito, a gente agarra no telefone, a gente agarra no bar, a gente agarra na aula. Quer dizer, tá demorando muito. Então, se chove em Belo Horizonte, o trânsito fica lento, para usar uma linguagem mais acessível a todos. E causal, como haja vista, uma vez que. Então, aqui, ó. Geralmente aqui a gente vai ter verbo no presente. Aí você completa a ideia para mim. O cargo de policial federal. Então, se ele é um criminoso, não pode ocupar o cargo de policial federal. Eu não estou dando uma condição, porque a condição seria assim, se ele for um criminoso. Aqui eu estou falando, se ele é, já que ele é um criminoso, não pode ocupar o cargo. Sendo um criminoso, não pode ocupar o cargo. Então, a nuance aqui é causal. E uma das coisas mais importantes aqui, ó, dessas duas, é que, em regra, nós vamos ter modo indicativo. Porque aqui na condição mais comum é o uso do subjuntivo, como está aqui, né? Outras bancas, gente, tratam tudo como condicional e vai ser feliz, tá? Beleza. Ah, ok. Mas não é o caso do Sebrasp. Então a gente tá pensando num detalhamento que é importante para a sua banca, tá? Bom, Flávia, o que é isso? Isso é muita coisa. Não, mas isso aqui a gente precisava ver ali, ter uma lógica. E ainda vou fazer um pensando, vou arrumar uma folhinha branca aqui, vamos fazer um pensando, porque você tá aqui, é para isso. Vou deixar aqui, vou fazer as nossas frases. Com requintes de crueldade, claro.
E aí, lá no caso do Sebrae, às vezes vai perguntar assim, ó, se esse se é igual a esse. Já viram isso? Vou escrever nas frases, tirei da tela aqui, peraí, só um pouquinho. Vou pôr assim, ó. Criatividade não me falta para fazer frase. Vou deixar nas frases, tá? Imagina, tá, clicou, olha, apareceram as minhas frases e tal. Imagina que você tá lá fazendo todas essas frases. E aí você tá lá pensando. E eu tô aqui pensando com vocês. E então, pensaram? Ô Priscila, o som melhorou um pouquinho? A gente aumentou aqui um pouco.
Na verdade, está no nosso máximo aqui, tá? Então, magicamente, as frases apareceram e você foi pensar acerca delas, para entender aí como se vai ajudar você a conquistar sua vaga lá no Sebrasp. Bom, primeira coisa, quando eu faço assim, ó, tem mais de um, eu separo tudo bonitinho. Não se sabe qual será a atitude dela se ele for embora. Primeira coisa desse se aqui é que ele tá ligado ao verbo. Então, já sei que ele é um pronome, tá? Então, quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto. Esse se que tá aqui é partícula apassivadora. Inclusive, o Sebrasp pode pedir para vocês aqui, ó, para fazer a transposição para voz passiva analítica. Isso cai muito. Então, não se sabe é a mesma coisa de não é sabido. E aí continua qual? Mesma coisa. Qual será a atitude dela se ele for embora? Então, pode pedir essa transposição aqui. Então, primeiro, se é PA. Essa oração inteira aqui, ó, é uma oração subordinada. Como que ela vai ser, gente? Pensou? Não errou, não, né? Não se sabe, oração subordinada substantiva. De que tipo? Subjetiva. Essa oração inteira tem função de sujeito paciente. Por quê? Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Então não se sabe qual será a atitude dela, qual será a atitude dela não é sabido. Beleza? E isso aqui é sujeito também. Aí tem esse outro si que está unindo orações. Então olha a diferença. Aqui está ligado ao verbo e aqui está unindo orações. O trecho tem uma, duas, três orações. Aqui, ó, qual será a atitude dela se ele for embora? É condicional isso aqui. Então, eu tenho uma conjunção condicional. Eu percebi isso porque eu tenho, inclusive, um verbo no futuro de subjuntivo. E se eu for trocar pelo caso, ó, não se sabe qual será a atitude dela caso ele vá embora. Porque o Sebrasp gosta disso aqui também, tá? O caso é uma conjunção subordinativa também, só que aqui a gente tem que usar o presente do subjuntivo. Então, quando ele fala sobre, por exemplo, substituição de trechos, é isso aqui que ele está abordando. No Brasil, obedece-se a ritos de passagem sem reflexão acerca deles. Obedecer é um verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a. Então, quando eu falo a ritos de passagem, esse termo todo aqui, ó, é objeto como indireto. E não dá para colocar ele aqui, ó. Ele obedece-se. O que eu estou vendo aqui? O sujeito é indeterminado. Significa dizer que não há sujeito escrito nem subentendido. Então, esse se que está aqui é índice de indeterminação do sujeito. Bom, ainda se preocupava com a filha. Comecei do mesmo jeito, ó. Quem se preocupa com. Isso é objeto indireto. Só que, ó, pode ser ele ou ela, pode ser o pai ou a mãe, né, os dois. Ele ou ela ainda se preocupava. Então, nesse caso, o sujeito não é indeterminado, ó. O sujeito é desinencial, é oculto. O que significa dizer que o sujeito é desinencial? Significa dizer que ele está implícito na frase. Se ele está implícito na frase, eu já descartei partícula apassivadora. Por que eu descartei partícula apassivadora? Pensa comigo. Ah, descartei PA. Tá aqui, ó. É minha cabeça pensando. Por quê? Porque não era VTD. Beleza? Descartei. Não descartei? Ah, eu já descartei índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque eu tenho sujeito. Aqui o sujeito tinha que ser indeterminado e não é, ó. É desinencial. Então descartei. Continuo pensando. Ainda se preocupava com a filha. É reflexivo? Não, porque ela não está preocupando com ela mesma. Ela está preocupada com quem? Com a filha. Ah, então tem valor de a si? Não. Ah, eu também descartei recíproco. Por quê? Tem valor de um ao outro? Não. Tem valor de preocupar com a filha. Tá vendo? Ah, Flávia. Então é parte o quê? Integrante. Isso aqui é a sua cabeça pensando, né? Você vai por etapas. Então ainda se preocupava com a filha, o verbo é preocupar-se. Quem se preocupa com. Então esse daqui é parte integrante. Bom, então quer dizer que eu não posso tirar esse se. Quem se preocupa com. Beleza? Preocupar-se com. Aí continuei. Não se ignora no comportamento humano algo que se confunda com a falta de caráter.
Profunda essa frase, hein? Muito profunda. Então, aqui, ó. Não se ignora no comportamento humano. Quando eu falo não se ignora, quem ignora, ignora algo. Vê, entender. Então, quando eu pensei esse algo aqui, ó, é isso aqui. Só que virou sujeito. Porque se há PA, não há OD. Eu já esbarrei nisso aqui, ó. Não se ignora no comportamento algo. Algo não é ignorado. Isso é sujeito paciente. E esse negócio aqui no meio chama enganando o neném. Você coloca para deixar a frase maior e você ficar pensando o que é. Então, não se ignora no comportamento humano algo que se confunda. Esse que aqui é sujeito. De se confundir. Algo se confunde, o que se confunde com transitivo indireto, objeto indireto, e isso aqui é parte integrante. O verbo é confundir-se com. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o sujeito. O sujeito é representado pelo meu pronome, o quê? Relativo. Algo se confunde, tá vendo? Com falta de caráter. Esse algo que se confunde com falta de caráter não pode ser ignorado. Aqui é maldade, tá? Aqui, ó, vendeu-se muito mais do que se esperava. Aqui, ó, neste caso, primeira coisa eu coloquei um comparativo, muito mais que ou muito mais do que se esperava. Aqui, ó, eu posso pensar assim, vendeu-se muito mais do que era esperado. Porque o que era esperado é vender, tá? Tá implícito aqui, ó, o que era esperado era vender. Do que era esperado, vender. Esse se é PA, beleza? Só que aqui, como eu coloquei um adjunto adverbial de intensidade, quem vende, vende algo, e esse se aqui, eu coloquei quem vende, vende algo, mas aqui é verbo intransitivo por causa disso aqui, ó. Índice de indeterminação do sujeito. Quem vende, vende algo, mas eu não coloquei o algo. Eu não falei o que é vendido. Então, nesta frase, o verbo vender está funcionando como verbo como intransitivo. Então, na ocasião, que é um outro adjunto adverbial, vendeu-se muito mais do que era esperado. Aqui é uma passiva. Do que era esperado o quê? Vender. Agora, vendeu-se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Porque não há, aqui ó, referências ao que foi vendido. Não há esse objeto direto, né? Então, se eu não tenho, o verbo vai figurar na minha frase como verbo como, gente, intransitivo. Ainda não nos informaram, então aqui eu tenho um objeto e aqui provavelmente vou ter outro. Quem informa, informa algo a alguém. Então, informa algo. Vai ser esse algo aqui, ó. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Isso quer dizer que esse se que tá aqui é uma conjunção como, gente? Integrante. E esse nos aqui é o objeto que indireto. Então, ainda não nos informaram se o trabalho realizado seria remunerado. Não se pode concordar. Eu tenho uma locução, eu olho aqui esse verbo, quem concorda, concorda com objeto indireto. Vê se dá para colocar um ele. Ele não se pode concordar. Não dá, não. Agora aqui dava, ó. Ele se confunde com isso. Ou algo se confunde com falta de caráter. Ou aqui, ó, ele se preocupa com a filha. Dá para colocar, aqui não dá. Por que que não dá? Porque o nosso sujeito aqui é indeterminado. Como o nosso sujeito é indeterminado, esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Procura-se em Belo Horizonte alguém que se pareça comigo, né? A pessoa procurando amor e tal, enfim. Quem procura, procura algo. O que é que eu tô procurando? Alguém. Só que isso é sujeito, porque se há PA, não há OD. O objeto direto funciona como sujeito paciente. Alguém é procurado em Belo Horizonte. E esse alguém vai se parecer comigo, ó. Que se pareça comigo. Alguém se parece comigo. Sujeito é o quê? Nosso pronome relativo também, né? Quem se parece com. Mas aqui, como a gente tem sujeito, isso aqui é parte integrante do verbo. É parecer-se com. Então, nesse caso aqui,
É isso que nós vamos ter. E aí, gente, a gente já lembrou aí quais são as possibilidades de si e a gente pode fazer a nossa questão mais tranquilo. Flávia do céu, eu tinha que saber isso tudo? Não, no caso aqui estava bem mais fácil, porque você já sabe que o tratar vai formar sujeito como, gente, indeterminado. Mas a gente tem que revisar. Revisar é sempre uma vida. Uma vida para você no dia da prova. Então, trata-se de uma tática. O vocábulo se funciona como pronome passivador. Se você tivesse estudado, você saberia que não, né? Que, ó, quem trata, trata de. Esse se que tá aqui é índice de indeterminação do sujeito. E esse trem aqui é objeto indireto. E o nosso item que motivou a nossa revisão é errado. Flávia, aí eu tenho uma questão de gramática assim no meio do nada? Isso, ó. No último período do terceiro parágrafo, o termo utilizado, aqui faltou um centinho, o termo utilizado está flexionado no feminino plural, porque estabelece concordância com pessoas famosas. Esse item foi maldade porque ele colocou aqui no masculino, mas ele está falando, está flexionado no feminino plural. Só que você vai ter que voltar ao texto para perceber que não é o caso. Então, você ainda vai ter que retornar ao texto para entender que não era o caso. Então, ó, último período do terceiro parágrafo. Voltou ao texto. Vou pegar aqui um marca-texto para a gente ver último período do terceiro parágrafo. A gente tem assim, ó. As imagens de pessoas famosas e celebridades são muito utilizadas. Muito. Não tá falando que é a mais utilizada. Muito. Tá? As imagens de pessoas famosas e celebridades são muito utilizadas por criminosos nessas abordagens. Então, quando eu vi isso aqui, ó, utilizadas, tá concordando com qual palavra? Imagens, beleza? Então, tá concordando com o núcleo desse termo, que é imagens. Beleza, pensou nessa questão, depois vai voltar ainda que você tem que fazer sua parte do texto, né? Então, nós já tínhamos aqui algumas questões que tinham uma natureza mais gramatical, e essas questões poderiam ser resolvidas quase que sem o texto, tá? E aí eu tenho lá assim, ó, no último período, terceiro parágrafo, o termo utilizado está flexionado no feminino, para concordar com isso aqui, ó. Aqui tem um de lá no texto, ó. É imagens. Então, isso aqui tá errado também, beleza? Bom, aí fizemos a nossa revisãozinha. Começa aqui, ó. Segundo o texto, a IA generativa tem crescido de forma exponencial. Assim como fez outra comparação, atenção aos eixos comparativos, assim como a adoção de medidas de segurança. Então, quer dizer, os dois têm que crescer assim, ó, juntinho. Vamos olhar no verbo. Vamos olhar no texto, tá? Depois eu tenho o seguinte, o verbo induzir, na acepção em que está empregado, comporta-se como transitivo direto. Quer dizer, está usado sem preposição. Aí depois, analisa dois pedaços separados. Não admitindo, portanto, que seu complemento seja introduzido pela preposição a. Bom, são duas perguntas diferentes. Uma, ele está usado sem a preposição, e a outra, ele não admite colocar. São duas coisas diferentes. Quem induz alguém a alguma coisa. Então, aqui, ó, induzir pode ser regido pela preposição a. Então, pode ser, são duas perguntas diferentes. Aí tá falando, não admitindo, portanto, que seu complemento seja introduzido pela preposição a, pode ser. Só que se for, ele vira transitivo, que indireto, mas pode. Então, isso aqui, do ponto de vista gramatical, estará o quê? Errado. E aí a gente percebeu que as questões mais gramaticais, né, elas tinham já um apelo bem específico, que a gente conseguiria basicamente o quê? Fazer. Essa daqui a gente vai olhar lá no texto, esse o que é aqui. Beleza. Então, ó, respirou, e agora você vai voltar ao texto para conferir as questões de texto. O que a gente tem no nosso texto aqui? A inteligência artificial generativa cresce exponencialmente, promovendo benefícios que vão da automatização de processos à geração de insights estratégicos. No entanto, já mostra uma oposição. Quer dizer, não vai crescer paralelamente. No entanto, essa expansão também amplia
os desafios da segurança cibernética, de modo que se torna essencial a adoção de medidas. Então, ele não está falando que as medidas crescem também. Ele está falando que é necessário que elas cresçam. Então, a gente já sabe que tem um item de interpretação de texto lá que está errado. Porque quer dizer o seguinte, precisa crescer, mas não está crescendo, não está falando isso no texto, não. Então, no entanto, essa expansão gera desafios de modo a se tornar essencial a adoção de medidas preventivas. A Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor aponta que os crimes cibernéticos, então começa aqui, ó, aumentaram 45% no Brasil. Tá falando que o Brasil lidera ranking? Isso significa que uma em cada 4 pessoas é alvo de golpe. Hacks estão se adaptando e usando IA para criar ataques mais sofisticados e difíceis de identificar. Um exemplo, tá dando um exemplo, de ataque mais sofisticado e difícil de identificar é o que ocorre por meio de deepfakes. Ah, tá falando que elas são as que mais crescem? Tecnologia que se vale de IA para criar imagens e áudios falsos que parecem reais. Segundo a SUNSB, plataforma de verificação de identidade, essa prática cresceu 830% no Brasil entre 2022 e 2024. Aqui ele te dá um dado falando que os crimes cibernéticos aumentaram 45% no Brasil em 2024. Aqui entre 2022 e 2023. São dados diferentes de pesquisas diferentes, tá? Então já começa por aí. Então aqui, ó, fala que ela cresceu 830% no Brasil. Isso quer dizer que é a que mais ocorre? Não falou isso no texto, não. Trata-se de uma tática para manipular informações, explorar a credibilidade de figuras públicas e induzir fraudes. Poderia ser induzir fraudes ou induzir o quê? A fraudes. O verbo aceita as duas transitividades. Então, esse A aqui é possível, tá? Não à toa, as imagens de pessoas famosas e celebridades são muito usadas. Tá falando que é as mais usadas? Tá falando que lidera? Não tem nada disso. Muito utilizadas por criminosos nessa abordagem. Os ataques de phishing também se tornaram mais sofisticados. A consultoria de cibersegurança Red Belt, Security, sei lá, estima que mais de 3,5 milhões de brasileiros tenham sido vítimas desse tipo de golpe em 2023. Só falo o número, 3,5. O crescimento de dispositivos conectados e da coleta constante de dados sensíveis aponta mais do que nunca para a necessidade de uma proteção digital reforçada. Gente, não falou que lidera, não falou que é o que mais cresce, não falou que investe em segurança na mesma medida. Então, as questões atinentes ao texto, elas são relativamente fáceis. Ó, de acordo com o texto, os crimes cibernéticos em que se utiliza a tecnologia deepfake são os que mais crescem no Brasil? Não. O texto fala que eles cresceram 830%, mas não falou mais, não, tá? Bom, o emprego do travessão no lugar da vírgula após deepfakes, aí você voltou aqui ao texto, tá? E viu aqui, ó, dá para colocar um exemplo de ataque mais sofisticado e difícil de identificar é o que ocorre por meio do uso de deepfakes. Tá explicando tecnologia que se vale da IA para criar. É uma explicação acerca do que são as deepfakes. Então, beleza, podemos fazer isso aqui tranquilamente. Aí, então, nesse caso aqui, ó, pode trocar, manteria a correção gramatical sem prejuízo do seu sentido original? Verdadeiro. Conclui-se do texto que o Brasil lidera o ranking mundial, nem falou desse ranking, em fraudes cometidas em ambiente virtual, baseadas na utilização de pessoas famosas e celebridades. Não falou desse ranking, como é que a gente vai fazer isso? Não tem jeito, né? Bom, a substituição disso no segundo período do segundo parágrafo, olha o que acontece. Eu poderia trocar se eu colocasse uma vírgula. O que significa? Não pode ser ponto, né, gente? Tem que ser vírgula, porque isso aqui é uma oração subordinada adjetiva. Então, seria uma oração adjetiva explicativa. E aí, ela depende de uma principal. Então, neste caso aqui, a gente já sabe que prejudica. Atenção ao enunciado. Não pode fazer isso. Prejudica. Então, o item é certo. Ok? Aí, depois, a gente tinha assim, ó.
No primeiro período do terceiro parágrafo, a supressão da expressão é o quê? Voltou lá ao primeiro período do terceiro parágrafo, pensou nessa supressão. Vou até dar uma apagadinha aqui nesse tanto de coisa que a gente já fez, para ficar mais legal para você analisar. Vou usar até uma outra cor. Primeiro período, terceiro parágrafo, vamos de azul claro, é aqui, ó. É o quê? Primeira coisa que eu tô vendo é que esse o aqui é aquilo. O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo. Se porque vier seguido, esse aqui é um pronome relativo. Então, essa oração aqui, ó, essa oração é adjetiva. Por quê, Flávia? Porque ela tem pronome relativo. Tô vendo o pronome e eu vou tirar esse pronome. Então, aqui, ó, um exemplo mais sofisticado e difícil de identificar é aquele. Isso aqui vai ter valor de aquele. Aquele que ocorre por meio do uso de deepfakes. Então, primeiro eu analisei isso aqui, ó. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Esse que aqui, ó, é sujeito. Aquele ocorre por meio, né? É aquele que ocorre, que é um verbo de ligação, né? Um exemplo é aquele que ocorre. Aquele ocorre. Pensei na estrutura. Só que o que a minha questão tá falando é assim, ó. Eu posso tirar esse conjunto todo e vai continuar tendo sentido. Vamos ver se continua tendo sentido? É ler mesmo, né, gente? Então, aqui, ó, um exemplo de ataque mais sofisticado e difícil de identificar ocorre. Um exemplo ocorre. Aí só mudou a estrutura. Um exemplo ocorre. De modo que agora, em vez de eu ter um período com oração adjetiva, esse verbo está ligado diretamente ao quê? Exemplo. Então, um exemplo ocorre por meio, eu tiro a oração adjetiva, mas continua tendo o quê? Sentido. Então, houve uma alteração em nível sintático, na estrutura da frase? Claro que houve. Mas isso trouxe algum impacto ali para o sentido do texto, a correção gramatical? Não. Então, aqui, ó, só para você lembrar, um exemplo é o que ocorre. Eu quero tirar isso aqui, ó. Vai ficar direto assim. Um exemplo ocorre. Então, no primeiro período do terceiro parágrafo, a supressão da expressão é o quê? Alteraria. Alteraria, isso é verdade. Verdade. Altera as relações sintáticas entre os elementos do período. Claro, gente, porque eu vou tirar o verbo de ligação, eu vou tirar o predicativo, eu vou tirar o pronome o quê? Relativo. Então, é claro que eu altero as relações sintáticas entre os termos do período. Mas manteria a coerência das ideias e a correção gramatical do texto, certo? Manteria. O texto continua tendo sentido, beleza? E aqui nem altera tanto, a gente só tem uma camada ali diferente de sentido. Um exemplo ocorre. Então, continua a frase normal, nenhum problema. A lacrase, nós já sabemos que ela estava errada. Aqui, também, nós já sabemos que a gente tem um caso de índice de indeterminação do sujeito. O nosso verbo é transitivo como indireto. Se o nosso verbo é transitivo e indireto, é claro que isso aqui não é pronome apassivador. E aí eu tenho, no último período do terceiro parágrafo, o termo utilizado está flexionado no feminino e estabelece concordância com pessoas famosas. Está errado também. Porque imagens de pessoas famosas, esse termo aqui, ó, está junto ao nome. Então, o núcleo é imagens. O núcleo do sintagma é imagens. Item errado. E aí a gente fez a nossa revisãozinha de pronomes e foi aqui para. Segundo o texto, a IA generativa tem crescido de forma exponencial, assim como a adoção de medidas. Não. Precisa. Ele fala que é necessário adotar, mas ele não fala que já tem, não. É necessário adotar medidas, mas não fala que já tem, não, tá? O verbo induzir, na minha opinião, a questão mais difícil da prova era essa daqui, porque você tinha que analisar dois pedaços. Está sendo usado como VTD. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. Aí, no segundo pedaço, ele está falando assim, não admitindo que seu complemento seja introduzido pela preposição a. Admite, pode. Porque eu posso falar
que esse verbo pode ser VTI, e é até muito comum. Induz alguém a alguma coisa. Inclusive, ele pode ser assim também. Então, ele está dizendo assim, olha, não pode usar a preposição. Ele está falando assim, ele se comporta. Ele pode se comportar de outro modo. Então, o item é falso porque tá falando que não admite outro comportamento. Admite, tá? Então, por isso que esse item é falso. Na minha opinião, ele era mais difícil da prova. E aí, nós vamos para os dois mais fáceis, que eram de redação oficial aqui, ó. Ajudou vocês, porque tava exatamente como tá no manual. Nas comunicações oficiais, deve-se evitar o emprego de palavras e expressões simples, assim como o de frases curtas. É o contrário. Deve-se buscar o emprego de palavras e expressões simples, assim como de frases curtas, de modo a garantir a clareza. Então, nesse caso aqui, item errado. Essa daqui, ó, contradiz, ok? Aí depois, no corpo do texto de uma correspondência oficial, os pronomes de tratamento podem, não está falando que sempre vão, né? Podem ser empregados em sua forma abreviada ou por extenso. Ipsis literal, que está no manual. À exceção de quando a gente tem chefes do poder, aí prevalece o extenso. Mas o item tá certo, porque ele não trouxe sempre, ele trouxe podem, e até porque ele trouxe os dois, tá? Então, em se tratando de chefe de poder extenso, já revisando essa parte, beleza? Bom, gente, e com isso a gente conclui a nossa linda revisão. Objetivo sempre, estudar, estudar. Quando você estiver achando que está estudando pouco, estuda mais. Quando você estiver achando que está estudando muito, lembre-se de que o colega pode estar estudando um pouco mais. Flávia, isso é desesperador, é a vida de adulto, né? Vida de gente madura que tem objetivo, que vai trabalhar o psicológico para fazer a sua vida ser como você desejou. Então é isso, gente. Corrigimos a nossa prova aqui e aí eu tenho certeza de que deu para você ter uma noção de tudo que está envolvido no contexto da prova. Não estava difícil. Essa prova, na minha opinião, foi uma das últimas provas do Sebrae, assim, mais fáceis. Dava para gabaritar. Eu diria que apenas a questão 18 trouxe algum desconforto, mas o resto estava bem tranquilo, beleza? Ah, Flávia, eu acho que algumas questões são controversas. Ô, gente, toda questão, se a gente ficar olhando o útero dela, a gente vai achar problema, né? Então não é bem esse o objetivo. Olhando para essas questões aqui, eu acho que elas foram meritocráticas. Um aluno que estudou, possivelmente, teve bom êxito aqui em relação à resolução dessas questões, tá certo? Então, terminamos.